Bom, pessoal, então a partir dessas sessões nós vamos desenvolver um jogo de questionário, um jogo de perguntas e respostas, que é o Show do Milhão. E essas perguntas, esse questionário aqui, ele vai ser obtido a partir de um web service. A gente vai conectar com um URL, um endereço de internet, e através desse URL nós vamos obter um arquivo em JSON que vai ter o questionário que a gente vai responder aqui. Então, eu vou responder aqui todas as perguntas. Essa correta, essa aqui correta também. Perceba que a nossa aplicação ela também roda na horizontal. A gente vai setar o layout para se encaixar nas duas ocasiões, né? Aqui eu vou acertar. Vamos errar essa daqui, ó. E melhor o Android. E no final ele vai te dar um pop-up com o seu acerto aqui. Tá legal? Então, nas próximas sessões, para a gente desenvolver esse aplicativo, primeiro eu vou mostrar para vocês como que funciona o arquivo JSON, qual que é a estrutura do arquivo JSON, para a gente entender como que a gente vai inserir esses dados lá na URL, né? Lá no servidor, para a gente obter esse JSON e consumir esses dados para montar as telas do nosso aplicativo de perguntas e respostas. Tá legal? Então vamos começar. Então, continuando aqui, pessoal, antes de a gente começar o aplicativo de perguntas, vamos só conhecer, é bem simples, dois componentes aqui. Um que é o Progress Bar, que é essa barrinha que fica girando, que é essa barrinha circular que fica girando quando você executa a animação. A gente vai usar ela como indicador, quando a gente vai carregando ou passando de uma pergunta para outra. Então, você, durante a execução do app, você vai ver que ela fica animada aqui. Você pode programar a visibilidade dela para ela sumir e aparecer. É o que a gente vai fazer na aplicação, é o Progress Bar. E a gente vai usar também nessa aplicação o Radio Button. O Radio Button é aquele botão que tem uma bolinha do lado, que você tem uma lista e apenas um item da lista pode ficar selecionado. Então, para usar o Radio Button, a gente vai precisar de um container, que é o Radio Group. Então você cria aqui um grupo de botões e aí você consegue criar aqui o Radio Button dentro do grupo. Ok, então eu crio quantos eu quiser aqui. Tá legal? Então a partir desse grupo aqui, a gente consegue controlar e saber quem está selecionado, tá? Vamos só posicionar ele na cena aqui, ó, horizontalmente. Ele está funcionando aqui com o Progress Bar. Então eu só liguei ele horizontalmente no meu layout. Vou falar para ele ocupar tudo aqui. Então com isso a gente tem um Radio Group e alguns botões do tipo Radio dentro dele. Lá na programação, como que a gente pode manipular esses botões? Ó? Deixa eu mudar aqui para o meu Java. Então a gente precisa declarar aqui o Radio Group. E uso o Radio Buttons também, né? Existe um listener que você pode adicionar, que são os eventos de botão, né? Que você pode adicionar tanto no Radio Group quanto no Radio Button. Já mostro para vocês. Vamos primeiro inicializar esses objetos, o Radio Group.
eu acho que eles estão sem ID aqui, ó. Radio Button 2 e 3. Então, e 4 não 3, né? Então com isso a gente já criou no layout quem são os 4 componentes, né? O grupo, os 3 botões. Declarou eles aqui, inicializou. Então no Radio Group eu consigo adicionar um evento, um set on check and change listener. New Radio Group, check and change listener. Esse evento aqui, ele vai, nesse grupo aqui, ele vai te dizer qual objeto que foi tocado, tá? Então ele vai te devolver o ID desse objeto. Então se você quiser saber quem foi tocado, você pode perguntar se o I for igual ao r.id. Radio Button. Aqui no caso a gente poderia usar até um switch, né? Também vamos só ver se ele funciona aqui. Radio Button 2 e 3. Daria até para mudar, ficar mais otimizado ali, nós vamos usar um switch. Então, eu vou abrir o log aqui. Se você clicar em alguma dessas opções, ó, ele só está invertido ali, A, B e C. 1, 2 e 3, né? Mas deu para ver que a verificação bateu aqui, né? A gente consegue agora enxergar o item que foi selecionado pelo ID dele, tá legal? Outra coisa que dá para fazer também, pessoal, por isso que eu fiz o casting desses botões aqui, você consegue verificar que botão, ó, se eu chamar aqui o Radio Button 1, você pode perguntar se ele está checado, ok? Se ele está ativado, então ele vai te devolver um verdadeiro ou falso para quem tiver ativado. No caso, na nossa aplicação a gente só vai precisar desse evento aqui, mas daria para você interagir também com o botão, tá legal? Então com isso você já conhece um pouco aí sobre o Progress Bar que a gente vai utilizar, que é só essa pecinha aqui animada, que a gente vai sumir e aparecer com ela, e com esse componente aqui para selecionar a resposta, tá legal? Então a seguir eu vou fazer algumas configurações só no app, o ícone, o nome do aplicativo, alguma cor ali, e a gente começa a pegar o JSON lá e montar o nosso quiz e o nosso layout, tá legal? Bom, então vamos continuar configurando aqui a nossa aplicação. Eu vou no Android Manifest, eu já vou deixar ativada aqui a permissão para usar a internet. Vamos trocar aqui o nome do
da aplicação, aqui eu deixei o nome do projeto só Show Milhão, né? Vamos ver se cabe lá um show do milhão. Eu vou criar também um novo ícone para aplicação. Eu vou carregar esse ícone aqui, ó, do dinheirinho. Tá legal? Deixa eu só pôr aqui, ó. E aí vamos trocar ele aqui também, ó. Eu também vou configurar algumas cores para usar aqui no meu layout. No arquivo Colors, ó. Por duas cores aqui. E também vamos lembrar de esconder aqui a barra dele. Ó, é só trocar o tema aqui no Manifest. Theme app compact light no action bar. Ele vai sumir a barrinha lá. Então vamos ver o que a gente tem até aqui. Legal, tá com o ícone, a aplicação. Só o nome que não coube aqui na aplicação, né? Acho que por isso que eu tinha dado de show milhão, para ver se cabe lá, tá? Então, o próximo passo é a gente criar o nosso layout, né? Vou fazer isso aqui. Eu vou adicionar um campo de texto, que vai ser só um título aqui para a tela. Vou aumentar o tamanho do texto. Centralizar ele aqui. Já vou criar os constraints aqui para ele. Esse valor a gente pode tentar ler lá do JSON, né? Como um título da aplicação, por exemplo. E vamos só centralizar aqui. Vamos usar aqui algumas cores, primeiro para o fundo, ó. Vamos usar aqui a cor do campo de texto também. Então, ele atualizou aqui. A cor do fundo do texto eu vou mudar também. E agora que ele quebrou tudo mesmo. Ó, quando tudo ficar fora de tamanho, assim, desordenado, você pode selecionar todo mundo aqui. Ó, e deixa ele como wrap content, que ele vai ficar com o tamanho mínimo que ele pode ser.
tá legal? E aí depois você vai rearrumando aqui, que é no meu caso é o que eu precisaria ter feito já. Então eu vou reposicionar todo mundo aqui. Lembra então que o texto de cima, deixa eu diminuir ele também. Às vezes é até legal deixar ele bagunçado, que aí você vê ele se arrumando também, ó. Quebrar aqui os consoantes de todo mundo. Então eu vou só arrumar esse layout aqui, que eu tenho um componente de texto novo aqui agora, né? Deixa eu arrumar o wrap content dele também. Então esse text view ele é o título da aplicação, ele sempre vai ficar em cima e alinhado com as laterais aqui. Match parent nele. Esse aqui é o título da questão, né? É a pergunta, na verdade. Vou deixar ele num material um pouquinho maior, o tamanho do texto um pouquinho maior. Diminuir o tamanho da fonte e só alinhar o lado direito e esquerdo. Também match constraint para ele ajustar o tamanho de quem ele está grudado, né? Vou pegar o radio group, ó, ligo ele no de cima, no dos lados aqui, no de baixo. Assim ele vai sempre ficar alinhado ao meio com o wrap content, né? Ou se você quiser a gente pode mandar ele ocupar tudo. Tá legal? Seria bacana até dar uma margem aqui para esse lado. O resto eu não vou colocar margem, tá? Por último, que sobrou o progress bar aqui. Vamos alinhar ele no meio e ok, então a gente tem a nossa aplicação layoutada já. Eu errei alguns constraints aí, esqueci de colocar esse texto, mas vocês perceberam que é mais fácil para inserir, quebrar os links e fazer eles de novo, né, os constraints, do que ficar brigando ali um por um, né? Mas ok, agora a gente precisa trazer o arquivo JSON e ir atualizando essas telas aqui. Eu vou precisar também de um botão que é para você confirmar aqui Espera que o botão entrou aqui no meu radio group. Tive que jogar ele para fora aqui. Só vou alinhar ele ao lado e abaixo, tá? É um botão só de confirmação para passar para a próxima pergunta, tá? Então esse aqui é o layout da nossa aplicação. Vamos agora obter esse JSON para começar a atualizar as vistas e ir passando para a próxima pergunta. Bom, então o próximo passo aqui, pessoal, a gente já tem o layout da aplicação feita. A gente só precisa achar o modelo dos dados que a gente vai obter, tá? Eu quero, no meu JSON, colocar um título, vai que eu queira mudar o título da aplicação, por exemplo. E eu quero a pergunta e as 3 opções de resposta e a resposta certa também. A gente tem que marcar no JSON qual que é a 1, a 2 ou a 3, que é a resposta que está correta, tá? Então vamos começar aqui a criar esse JSON, criar esse arquivo. Então lembra que eu vou ter que ter um objeto aqui que vai ser o título, tá? Deixa tudo minúsculo.
título. Por enquanto eu vou usar aqui show do milhão. Uma vírgula para separar. E aí a gente vai ter aqui, eu vou criar um objeto que eu vou chamar questionário. E esse objeto, ele é um array de, então ele vai estar entre colchetes, né? Um array de objetos JSON, tá legal? Então cada objeto desse aqui vai ter pergunta. Então vamos pôr a pergunta qual. Eu vou ter umas perguntas aqui, umas respostas. Então vamos colocar alternativa A. Alternativa mancada, mas vou pôr resp A, B e C. Ok, então esse aqui é um dos objetos, não precisa mais de vírgula aqui, aliás, precisa da correta, que pode ser um int mesmo, vai ser a 1, tá? Então eu vou deixar 1, 2 e 3, no caso eu quero felpudo, fofucho, tá legal? Então esse aqui é um objeto. Lembra de ir jogando o seu código lá no JSONLint para ir verificando, ó. Joga ele aqui, opa, ó, validate, ó, tá válido, tá? Então antes de colocar as outras perguntas, ó, lembra que eu gosto sempre de copiar de volta de lá, que ele dá uma tabuladinha aí no código, fica um pouquinho mais fácil de ler. O próximo item aqui do array, eu preciso de uma vírgula para separar, tá? E aí, vou copiar e colar mais uma, 2 vezes. Vamos deixar no total 5 perguntas, vai, ó, 4, 5, tá legal? Então vamos colocar aqui, só para diferenciar, ó, 2, 3, 4 e 5. Então eu vou inventar um questionário agora, rapidinho aqui. Então, eu criei algumas perguntas aqui, diferentes, né, para a gente conseguir ver elas passando ali, pelo menos, com as alternativas. E percebe que na terceira opção, aqui na correta, eu coloco a opção da pergunta correta para a gente comparar, para ver se o jogador acertou, né? Então vamos conferir esse JSON aqui, ó, dá um limpar aqui. Temos um errinho aqui, ó, ele deu um errinho na linha 33, vamos ver. Na verdade foi uma vírgula a mais aqui. Legal, tá válido o JSON. Deixa eu copiar ele então. Colocar ele aqui de volta, só para eu ter isso aqui salvo. E eu vou jogar esses dados aqui para um JSON Generator. Ó. Vamos dar um reset aqui. Apaguei, ó. Então copiei todo mundo, ó. Gerei. Upload to server. Olha lá, copy JSON file URL. E aí se a gente acessar essa URL aqui, tá lá o JSON para você consumir, tá legal? Então, vamos lá para a nossa aplicação. Deixa eu já anotar esse URL aqui. A gente já tem o modelo
do JSON, né? Vamos então, o próximo passo é a gente criar o nosso modelo de dado aqui e depois obter por esse caminho aqui, por esse link, o JSON que está lá e transformar os dados no nosso modelo de dados que a gente vai criar aqui no projeto do Android, tá? Então, antes da gente carregar o JSON do URL, vamos criar um modelo de dado para a gente usar. Seria um modelinho que eu posso chamar de questão, por exemplo. Deixa eu dar mais um build aqui, que eu não construí de novo a aplicação. Mas seria um modelinho que vai guardar a pergunta, os 3 itens e quem é a alternativa correta, tá? Criando esse modelo de dado, a gente vai conseguir, então, baixar o JSON, né, do URL e criar um array list com esse objeto, né? Eu vou só, então, declarar aqui uma classe, vou chamar de questão, e essa classe ela vai ter string pergunta, SPA, B e C, int, correto. Lembra, se você quiser, você pode com alt int, né, ou o alt insert, aliás, inserir o construtor baseado em todos esses valores aqui e também inserir os métodos de get e set, getter e setter. Tá legal? Então a gente tem essa classe aqui criada e essa classe vai ajudar a gente depois que a gente carregar o JSON, criar um item ali para guardar todas as variáveis que tiver no JSON, né? Eu poderia declarar então um array list do tipo questão. Tá legal? E a partir daqui então você consegue, por exemplo, questões, esqueci de dar o nome, né? Vamos por questões. Vou inicializar ele ali, vai. Array list questão. Só para ficar mais... Array list questões, questão, né? E aí lembra que a partir daqui, se você quiser, você pode criar um objeto, ó. Com os argumentos, tá legal? Tá legal? E aí criando esse objeto aqui, você consegue adicionar ele questões, né? Beleza? Então agora a gente já tem lá o nosso modelo de dado para depois que ler o JSON, fazer um for no JSON e alimentar esse array aqui, questões, com a lista de questões que a gente precisa, né? Vou
fazer isso na próxima aula, então já vamos começar a carregar esse JSON para a gente alimentar essa lista aqui. Então, o próximo passo para a gente obter o nosso JSON vai ser, primeiro lembra de ir lá no manifest, autorizar permissão na internet, e aí você vai precisar daquela classe lá. Eu vou manter a classe dentro aqui do main activity, que é a minha classe JSON Task. Lembra que tem que importar, como eu estou copiando o código de outro lugar. Vou deixar essa classe aí para vocês. E aí com isso a gente vai disparar a nossa task. Eu já tinha guardado a URL aqui, então a gente vai falar aqui no final. JSON task.executo minha URL. Legal? Lá na resposta dela, a gente vai ter que serializar. Depois aqui do resultado, a gente vai ter que começar a serializar o nosso JSON. Vamos por enquanto aqui só fazer um log, para a gente entender se deu certo ali pelo menos, né? Se ele está achando. Você está achando o nosso JSON lá, né? Deu um erro aqui, escrevi errado aqui. O tipo é aqui dentro do maior e menor, né? Legal, vamos ver o que vai sair no meu log aqui. Então a gente vai ver que ele, olha lá, ele já leu lá o meu JSON. Então, o próximo passo é a gente usar lá o JSON Object para ir quebrando esse JSON aqui e organizando ele dentro dessa série de dados que a gente criou aqui, que é o questões, né? Esse objeto aqui seria o questionário, na verdade, né? Tá legal? Então vamos fazer isso a partir da próxima aula, começar a usar o JSON Object para serializar os dados aí que ele requisitar. Então, pessoal, lembra que para a gente começar a quebrar lá o nosso JSON, o momento para fazer isso é depois que a gente receber uma resposta, né, que é a hora que estou dando esse log no evento post-execute. Nesse momento, então, a gente vai... lembra que tem que usar aquele laço lá, o try e o catch. O catch vai devolver como erro um JSON exception. Ok? Então aqui dentro a gente vai ter que ter um JSON Object. Vou chamar ele de lista JSON. É o mesmo que a gente fez na outra aula. Mas só para a gente lembrar que vamos fazer de novo. JSON Object. E o string, na verdade, no final, na verdade é o result. Dentro dessa lista, lembra que eu tinha um objeto, eu tinha um item, que chama título, tá? Vamos guardar essa variável aí. Então, eu vou usar aqui um JSON Object. Eu vou usar aqui um getString e vou obter aqui o título, tá ok? Na verdade, só com isso daqui a gente já conseguiria guardar isso aqui num string mesmo. Nem estou viajando, nem precisaria de um JSON Object ali, tá? Então, consigo guardar esse cara aqui. E até melhor eu declarar ele lá fora.
para a gente conseguir ver ele depois, ele para atualizar a minha view, tá legal? Então, guardei o título, vou declarar agora um JSON array, um array de objetos, que vai pegar o que eu preciso, na verdade, que é o questionário, tá legal? Que é todo mundo aqui, são todas as questões, né? Questionário, vai receber um JSON, assim, lista JSON, ponto get JSON array, e aí vai passar a identificação ali do parâmetro, beleza? Então, no JSON array você tem agora aquela lista lá de objetos, e aí precisamos fazer agora um loop, vou fazer um for, questionário.length, né? Aqui dentro a gente vai lembrar que dentro desse JSON array, a gente tem vários JSON objects, né? Um objeto, outro objeto, outro objeto. Então o que a gente precisa fazer aqui agora é declarar um JSON object. Vamos chamar ele de pergunta, questão. E esse JSON object vai receber, então, o meu questionário, ponto, get JSON object, no índice i, né, que ele vai varrer de 0 até o último índice, até a última casa, e vai guardando aqui no objeto questão, né? E aí, se a gente quiser, por exemplo, vamos fazer um log por enquanto. E eu posso pegar o getString. Quem que eu vou querer aqui então vai ser a pergunta, maiúscula. É isso, pergunta resp ABC e correta. Lembrando que o correto ele é um int, né? Legal. Tá ok? Eu só vou fazer um log aqui só para a gente ver se está funcionando corretamente. O que ele tem que fazer é me... Aí, ó. Seria me soltar item por item desse array aqui, né? Tá legal? E é o que ele fez ali. Ó, pode ver que primeiro ele deu um log no JSON inteiro, né? E depois ele foi separando a questão, as 3 perguntas, a correta. Perfeito, então, pessoal. A gente já fez aqui o carregamento do JSON. Vamos, para não ficar muito comprida a aula, vamos então transformar esses dados aqui em um objeto dessa classe, né, na verdade, que é a classe que a gente criou questão, que aí depois vai ficar mais fácil de a gente acessar o questionário, né, passando pergunta por pergunta, tá legal? Mas vamos fazer isso na próxima aula. Até aqui a gente conseguiu obter o nosso arquivo JSON. Eu fiz um log aqui, ele está mostrando todos os itens que eu tenho lá no meu arquivo JSON, que ele puxou do URL. E aí o que eu quero fazer agora é converter esse dado, tá, essa série de dados aqui, naquela série de dados de um objeto do tipo questão, né? Que vai ficar mais fácil depois de a gente setar as views conforme a gente for passando as questões. Então, o que eu quero fazer aqui, na verdade,
Depois que a gente criar um objeto questão, ó, vamos criar então um objeto questão. Aí vai ficar confuso aqui. Então vou fazer assim, ó. Depois que você obteve a questão do JSON, eu vou criar um objeto questão que eu vou chamar de minha questão. Eu vou construir essa minha questão. Na verdade a gente já até tem essa linha aqui, ó, só para não ficar perdendo tempo. E aqui eu não vou precisar disso também, né? Então, criou aqui o ArrayList questões, tá ok? Ele já foi inicializado aqui. Na verdade ele foi criado, foi declarado aqui fora, inicializado na onCreate. E aí, ao invés de sair fazendo esse monte de log aqui, o que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou chamar esse cara aqui de minha questão. E aí na hora de criar a questão, ó, você já pode adicionar direto aqui, ó, questão getString. Para esse construtor não ficar gigante, né, não ficar aquele código gigante, vamos associar isso aqui a um string local mesmo, ó. A resposta A, resposta B, resposta C, e a correta, que não é string, é um int. E aí com isso a gente cria o nosso objeto questão aqui, então vai ficar mais fácil de ler aqui dessa maneira, assim, tá? Então quais são os argumentos aqui? Ó? Pergunta, RA, beleza? E aí você criou o objeto questão e já adiciona ele na lista lá do questionário, tá legal? E aí com isso, quando acabar esse for aqui, esse array aqui vai estar cheio com aqueles objetos, e aí a gente consegue atualizar a nossa view só usando essa classe aqui, porque a partir daqui, já vou fazer até ele disparar a partir daqui, depois que ele sair do for, vamos colocar aqui um evento atualiza dentro aqui do main activity, tá? Então eu criei essa função aqui e eu vou chamar ela depois que eu sair aqui do for, tá legal? E dentro dessa função de atualizar vai ser onde a gente vai acessar esse array aqui de questões. Então a partir daqui, ó, questões ponto get item, algum item do índice lá, ponto, a gente já tem lá a pergunta, a resposta ABC correta, já tem os dados para a gente alimentar a nossa view, beleza? Então a gente faz isso a partir da próxima aula. Bom pessoal, vamos continuando aqui então. Eu vou fazer só alguns pequenos ajustes na aplicação, que é pôr o título, fazer o progress bar sumir e trocar o label do botão, tá legal? Então, para trocar o label do botão, você pode ir lá no layout,
deixar um botão como OK só. Para trocar o título, lembra que depois que você lê o JSON aqui, ó, a gente já setou txt título com esse string que ele obteve aqui, tá? Nesse momento, ó, eu nem preciso guardar nessa variável, eu já posso falar direto aqui, ó, txt-set. Opa, acho que não foi esse nome que eu dei para ele aqui, ó. Deixa eu me lembrar aqui. Então, deixa eu só ver que nome que eu dei para ele aqui, ó. TextView pergunta. Pergunta, então, nesse momento você pode falar assim, ó, pergunta.setText. E aí usa esse getString aqui, ó. Já vai funcionar, tá? Até já elimina aquela variável que eu tinha criado lá para guardar, mas nem precisou. Você já seta o campo de texto direto. Deixa eu executar ele mais uma vez aqui, vamos ver o que a gente vai ter. Então quando ele carregou aqui, ó, na verdade eu também troquei o nome do campo de texto, que não é o pergunta, né? É o título, na verdade. E aí sim, peço para ele atualizar txt título, né? Não, título, tá? Então, a única coisa que faltou, na verdade, é depois que ele carregar, ele tem que sumir também o progress bar. O progress bar eu vou declarar ele aqui, ó. Ele é um outro componente. Meu PB. E aí eu só, na hora que o JSON task terminar, ó, que ele retornou o resultado, vai atualizar a view. Pode ser nesse momento aqui, ó. Você fala que meu pb ponto set visibility, usa aqui, ó, gone, foi embora, tá? Eu também não achei o pb por id, então eu tenho que pôr aqui, ó, meu pb find view by id r.id meu pb, que eu dei de id para ele, tá? Então legal. Ó, já tenho aqui o título atualizado. Faltou só sumir aqui o progress bar. Depois a gente vai brincar com as animações, né? A gente vai fazer o texto sumir e aparecer. E aí quando você passar para a próxima pergunta, ele some e aparece também. Enquanto o texto some e aparece, o progress bar aparece e some, né? Ele fica ao contrário o tempo todo, tá? Então deixa eu compilar mais uma aqui para a gente ver ele abrindo. Abriu, carregou, atualizou as views, pode ver que sumiu o progress bar, né? Depois precisa fazer os eventos das rodadas do game aí, tá legal? Então a partir daqui, ó, no evento atualiza view, a gente vai atualizar os dados dos componentes visuais aqui, tá? Deixa eu só dar uma última conferida aqui. Texto título e os radio button estão com ID. Só esse text view aqui, ó, que vai ser
txt pergunta. Tá legal? Só para eu identificar esses componentes lá no meu código. Eu já tinha trazido aos botões, faltou só trazer o text view pergunta. E aí eu vou usar na hora que eu der o atualiza view, então, vamos falar aqui pergunta.setText. Quem que é o objeto que eu quero aqui? Questões.getItem. Get. Vamos pegar a primeira questão, o item número 0, né? Ponto. Vamos pegar aqui, ó, get pergunta. Ok? Ele vai trazer o string da pergunta. Mesma coisa para os outros, ó, botão 1, 2 e 3 e a resposta, tá? Então, rádio 1, 2 e 3, get resposta A, B e C, tá? Aqui na verdade não precisa atualizar, mais para frente só que eu vou precisar da alternativa correta. Mas por enquanto vamos ver só se ele atualiza a view depois que carregar lá o meu JSON. Vamos ver o resultado que a gente vai ter aqui. E aqui ele deu um errinho, ó. Na verdade foi exatamente aquilo que eu falei, né, que ia confundir. Na verdade eu criei o objeto minha questão e não usei ele aqui. Então ele me trouxe um erro. Vamos compilar ele de novo. Tá lá. Ele carregou meu JSON e já atualizou aqui a minha view, tá legal? Então aparentemente está funcionando bacana aí. Vamos na próxima aula só arrancar esse sensor de atividade aqui. E aí a gente continua. O que a gente tem que fazer é, cada vez que essa atualiza view for invocada, você está vendo que aqui ela está pegando o índice 0, né? Se eu só trocar esse cara aqui, ó, falar para ele pegar o índice 1 agora, o que vai acontecer é que ele já vai pegar a próxima pergunta ali. Olha lá, ele já subiu com a pergunta 2, né? Tá legal? Então, tem algumas coisas aqui olhando, ó, que a gente já pode fazer na próxima aula, que é fazer sumir o progress bar, trocar aqui o label do botão, trocar o título, né? A gente já tem lá o título que estava dentro do JSON, né? Tá legal? Depois a gente começa a fazer os ciclos de as rodadas das perguntas, né? Mas do jeito que está aqui já facilitou bem. Beleza? Então vamos para a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando e que tenham chegado até aqui. Se você chegou até aqui, parabéns, você deve ter absorvido bastante conhecimento desde o começo do curso até aqui, né? Se for ver o tanto de coisa que a gente fez, que a gente percorreu, parabéns aí para vocês, espero que vocês estejam gostando. Vamos iniciar aí os eventos das jogadas. Eu vou só adicionar um listener no meu botão. Então esse botão aqui, é o botão confirma, né? Então vamos só declarar ele aqui. Acho ele por ID. Quando você criar a view,
é interessante que ele fique desabilitado, né? Porque se o jogador não selecionar ninguém aqui, enquanto não selecionar ninguém, não habilita ele. Então, assim que achar ele aqui, eu vou falar botão OK, ponto, set enable, false, tá? Desliga ali, o botão não fica mais habilitado. Quando você clicar no botão, você precisa de um evento também. Vamos adicionar um onClick Listener nesse botão, então. Deixa eu passar esse JSON Task aqui para cima. E aí depois os listeners aqui para baixo. Botão OK, ponto, set onClick Listener. Quando eu clicar nele, então, logo se ele estiver ativado, né, a gente vai para a próxima pergunta. Então eu vou colocar uma função aqui, próxima. Esse evento aqui, eu vou criar uma funçãozinha aqui dentro, ó. O que essa função vai fazer? Para começar, eu tenho que ter a rodada da questão que eu tô, tá legal? Então eu vou declarar um número inteiro aqui, pode ser um int, rodada, que ele vai começar como 0. Na hora de atualizar a view, ao invés de eu usar aquele índice 0, atualiza a view, ao invés de ele pegar a questão 0 aqui, ele vai pegar a questão rodada, que vai ser sempre em cima da rodada que ele vai estar contando. Pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Então quando você clica na próxima, a rodada já é incrementada. E aí se você atualizar a view aqui novamente, você vai ver que ele já vai passar para a próxima questão. Outra coisa é que, como o botão ele vai vir desabilitado, eu preciso habilitar esse botão quando eu clicar em algum desses radio buttons aí. Então, quando o radio group for mudado aqui, ele fala botão OK, ponto, set enable. Tá legal? Então vamos executar, vamos ver o que a gente vai ter aqui. Sobrou umas chaves ali. Vou rodar ele de novo. Então, olha lá, subiu aqui a aplicação. Está desligado o botão. Cliquei em algum, ligou o botão. Cliquei em OK. Olha lá, já passou para a segunda pergunta e já atualizou as views para mim. Terceira, quarta, quinta. É legal também ele limpar a seleção. Tá? Para limpar a seleção, vamos fazer assim, quando ele for atualizar as views. Então, isso que é legal a gente separar a programação no máximo de funções que a gente puder. Então, antes de atualizar a view, pode ser no evento mesmo de atualizar a view. Na hora que você está atualizando os componentes, né, as perguntas, você fala assim, rgroup, radiogroup, ponto, clear check. Tá ok? Ele vai limpar todas as seleções. E nesse momento aqui também, não, na verdade quando a gente clicar em próxima, o próprio botão de novo, ok, ponto, set enable, recebe falso de novo, que ele desliga de novo, né, para você ser obrigado a selecionar a próxima resposta, né. Então tá lá. E por que ele não desligou dessa vez? Bom, vamos colocar esse set enable false para o final, depois que ele atualizar então as views. Vamos ver o que estava acontecendo aqui que eu não entendi, para falar a verdade.
Beleza, agora funcionou. Se você clicar no Radio Button, ativou, passou para a próxima e desativou de novo. Tá legal? Então, com isso ele liga e desliga, até que chegar no último aqui, talvez dê um crash na aplicação, que acabou o array, né? Tá tentando carregar lá um negócio que não existe. Beleza? Então com isso a gente está atualizando aí as questões, até chegar na última. Vamos trabalhar também uma animaçãozinha, né? Quando as coisas aparecerem e desaparecerem, para passar de uma pergunta para outra, né? Os campos de texto podem aparecer e desaparecer, né? E dá para a gente fazer umas coisas interessantes aí. Vamos fazer isso então na próxima aula, adicionar um eventinho aí de animação, para quando você passar de uma pergunta para outra, ele ir atualizando essas questões aqui, tá legal? E aí ele vai atualizar com animação, né, dentro, né? Então, vamos adicionar aí, entre uma pergunta e a outra, as animações dos textos sumindo e aparecendo e os eventos de animação também, né? Então, eu vou declarar aqui como animation, ela some, e também animation aparece. Vou criar inicializar esses objetos aqui, então some, recebe new alpha animation de 1 para 0, né, que ele está sumindo, e o aparece de 0 para 1. Beleza. De início, ó, antes de carregar os dados do JSON, eu vou deixar todos os componentes aqui invisíveis, tá? Então, logo que iniciar, depois que você capturar eles por ID, já fala aqui radiogroup.setVisibility. Então, eu imagino que o radiogroup já suma com os botões, né? Pergunta também sumiu e o botão também. O botão OK também sumiu. Vamos só ver se vai dar certo isso aqui. E aí logo que você inicializar, eu quero que esses caras apareçam, né? Então eles vão sofrer uma animação de aparecer. Olha lá, todo mundo sumiu, né? Ponto Start Animation. Vamos colocar um tempo para essas animações, ó, set duration, deixar 1 segundo cada uma. E lembra que não adianta só você mandar a peça aparecer se ela está invisível, você tem que mandar ela aparecer também na propriedade. Ó. Só me aparece 1000 milissegundos. E aí, para a animação de aparecer, vamos fazer o seguinte, ó, vamos adicionar um animation, set animation listener, new animation listener. Então a gente tem o listener dos eventos da animação. Quando ela começar, então, você fala que a pergunta set visibility é visible, tá? Então provavelmente agora ela vai ter a animação dela aparecendo. Legal? Então o textinho ali está aparecendo. Aqui seria legal se o campo de título também sofresse essa animação junto com esses itens aqui.
Legal, ele carregou. Animaçãozinha de fade. Todo mundo entrando ali, tá legal? Me ocorreu uma coisa aqui agora. Uma coisa que, na verdade, vai dar errado aqui, né? Da forma que a gente está fazendo. É que eu estou animando 4 objetos, tá vendo? Então eu estou animando cada um desses itens aqui, né? E seria mais inteligente. E o que vai acontecer? Cada vez que essa animação for disparada, ela vai disparar esse evento aqui. Não é isso que a gente vai querer, tá? Então, a forma mais prática de fazer isso, quando você tem vários elementos para animar juntos aí, é melhor você jogar ele num container aqui, ou num layout, tá? E aí você anima o layout. No caso aqui, tudo isso aqui está direto dentro de um layout, tá? Eu dei o ID dele de meu layout. Só que se eu mandar esse layout sumir, ele vai sumir tudo, tá? Percebe que dentro dele tem até o progress bar, então não vai funcionar. A ideia aqui seria a gente ter outro layout dentro dele. Se você jogar um constraint layout dentro desse principal, vamos fazer assim, vamos transferir o ID desse, não é mais o meu layout, é esse aqui, ó, o meu layout. Se você transferir ele de um para o outro, ó, vamos pegar todo mundo, menos o progress bar, e jogar ele para dentro aqui. Como ele está sempre falando para seguir o pai, né, sempre no match parent, ele acaba funcionando teoricamente. Eu não testei ele ainda, mas eu acho que vai rolar, tá? Mas tudo que eu fiz aqui foi jogar todo o meu layout, todos os componentes dentro de um layout, com esse ID aqui agora, e aí só o progress bar eu deixei para fora, porque na hora de sumir com os componentes, você usa o start animation em um objeto só, que no caso eu não declarei ele aqui ainda. Eu preciso declarar também um constraint layout, olha lá, vou chamar de meu layout, e aí r.id meu layout, find view by id, r.id.meu layout, tá legal? E aí com isso aqui, se você sumir com um objeto, com o layout, na verdade você está sumindo com todos os filhos dele, tá? Então na hora de fazer essa animação, dar o visible ou invisible, pode ser de um objeto só, tá? Então, de início aqui a gente vai falar meu layout sumiu, e aí meu layout start animation aparece, e aí no final, bem mais prático, bem mais simples, tive que dar uma volta, né? Mas é legal que eu já explico isso aí para vocês. Agora vocês já sabem que é mais prático ir jogando dentro de containers, aí, principalmente quando você tem uma animação para manipular isso aqui, né? Legal, então vamos dar o play aqui, vamos ver o resultado, vamos ver se não tem nenhum erro até aqui. Vamos ver aqui, ó, ele carregou e a animação dele aparecendo. Vamos então, a partir da próxima aula, começar a controlar essas animações, tanto do meu layout, que deu certo aqui, quanto daquele progress bar, né, entre uma pergunta e outra. Vamos continuar aí a partir da próxima aula, então. Bom, pessoal, então até aqui a gente já tem lá o JSON sendo carregado, a animação do layout aparecendo, né? E aí já estamos passando as perguntas, tá? O que a gente precisa fazer aqui agora é controlar os eventos de animação para sumir e aparecer tanto o progress bar, para ele fingir, né, que está carregando, porque ele já carregou tudo no começo da aplicação, né? E sumir e aparecer as perguntas aqui, o questionário, né? Então, o que vai acontecer? O progress bar ele foi adicionado na cena, né? Deixa eu ver onde ele está aqui, ó, meu PB. Então ele foi adicionado aqui. Quando você atualiza a view, você fala para ele sumir, tá legal? Beleza. Aí vamos fazer o seguinte, quando você clicar no botão próxima, que você vai passar para a próxima rodada,
Vamos tirar essa visibilidade dele daqui, desse evento, e vamos fazer o seguinte, ó. Quando você clicar para ir para a próxima rodada, você vai, ao invés de atualizar a view, você vai falar assim, meu layout, ponto, start animation, some, tá legal? Esse layout, quando ele sumir, ele vai disparar o evento na animação, ó, que no caso eu nem carreguei ela aqui ainda, só tem o animation listener do aparece, né? Vamos criar também do some. Eu vou só copiar e colar ele aqui. Então, quando essa animação começar, o layout tem que estar visível, beleza? Sumiu. Quando essa animação acabar, o que ele faz aqui, ó? Ele chama o atualiza view. Chamou o atualiza view. Ele atualiza os labels, né? E no final, depois que ele atualizar, ele fala meu layout, ponto, start animation, aparece. Tá legal? Vamos executar ele aqui, vamos ver o que a gente tem. Tá lá a animação dele aparecendo. Clicou no próximo, ó, sumiu, apareceu atualizado já. Sumiu, apareceu. O que a gente precisa fazer é alternar esse cara aqui, né? Quando a animação de sumir, ó, some quando ela estiver começando, fala meu PB, set visibilidade, ele vai sumir, então ele vai aparecer. E aí quando a view está aparecendo, acabou de aparecer, esse cara aqui some. Então você só inverteu ali os componentes. Enquanto um cara está sumindo, o outro está aparecendo. Aí vai dar aquela impressãozinha lá de que ele está carregando enquanto a animação está ocorrendo, né? Olha lá, carregou, sumiu lá. Ok? Então assim a gente consegue ir navegando aí através das perguntas. Perceba, se a gente chegar na última pergunta, ó, ele vai dar um crash na aplicação, porque não vai ter mais perguntas na lista, né? Então a partir daqui, pessoal, aqui está bem próximo já da gente terminar a aplicação. A gente só precisa, na verdade, contabilizar, verificar a sua jogada, tá? Então eu preciso verificar se a alternativa que você escolheu está certa, para passar para a próxima, e precisa verificar se chegou no final do questionário, né? Se ele já respondeu as 5 perguntas, por exemplo, então ele não passa para a próxima, ele aparece um pop-up lá dizendo parabéns, você ganhou, e acabou o nosso jogo, né? Se quiser, você pode até reiniciar o jogo lá. Então, nas próximas aulas vamos fazer esses ajustes aí para a gente terminar, para a gente finalizar aí a nossa aplicação. Vamos dar uma olhadinha nela de novo, então. Por enquanto é isso aí que a gente tem, ó. Clicou na pergunta, selecionou a resposta que você quer, passou para a próxima. Tá legal? Ainda precisa de algumas coisas aqui, mas já tem bastante feature implementada, né? Vamos continuando aí com alguns ajustes da aplicação. Eu vou criar então agora um sistema para a gente fazer uma pontuação, para a gente saber se o usuário acertou ou não a questão. E quando chegar no final, né, depois que ele passou as 5 perguntas, eu quero só que ele mostre um pop-up de você ganhou ou quantas perguntas você acertou, né? Então eu vou declarar um número inteiro aqui, que vai ser acertos.
E aí quando você clicar no OK, quando você clicar no botão lá para passar para a próxima rodada, pode chamar uma função aqui para verificar a jogada, tá? Antes de a gente verificar essa jogada, a gente tem só que entender, eu tenho 3 itens aqui. Quando eu selecionar um deles, eu vou setar um ID 1, por exemplo, e eu vou ter que comparar com a pergunta que está lá no meu JSON, né, com a resposta correta que está lá no meu JSON. Então eu vou precisar também de uma outra variável que é resposta, vai começar como 0. Então, quando você mexer no Radio Button, nessa OnChecked Change Listener, no evento aqui, o que vai acontecer? Você não sabe se ele escolheu o A, o B ou o C, então você só vai falar aqui que resposta igual a 1, 2 ou 3, tá legal? Então, a resposta atual dele é 1, 2 ou 3. E aí na hora do evento do botão, quando você clicar no botão, ele vai verificar aqui if resposta for igual. Aqui a gente vai ter que acessar lá o nosso objeto, que é na verdade o questões, né? Questões. Vamos pegar o item rodada, né, que é o item atual, ponto correta, tá legal? Get correta, tá legal? Então, se ele comparar esses dois números e estiver correto, quer dizer que você acertou. Acertos, incrementa o número dele. Beleza? Se você errar, não vai acontecer nada. Quando você clicar na próxima também, antes dele sumir o layout e passar para a próxima, aqui ele incrementou a rodada, sumiu o layout. Vou fazer assim, quando ele acabar de sumir o layout, então aparece, some. Ao invés dele atualizar a view, ele vai perguntar aqui agora, então, if rodada. Se a rodada já estiver no 6, né? No 5, na verdade, né? Se ela for maior que o questões.length, o tamanho dele, size, na verdade, né? Então, fim de jogo. Função fim de jogo, que eu já vou declarar ela lá. Se não, atualiza a view. E não quero atualizar a view direto aqui. Então faltou só aqui fim de jogo. E eu vou declarar essa função aqui. Void, fim de jogo. Esse cara aqui, ele vai, vamos por enquanto disparar um toast aqui. Não vai acontecer nada porque ele vai sumir com a view e não vai voltar depois. Então vamos ver aqui. Pelo que a gente fez aqui, então ele tem que estar contabilizando os acertos e quando chegar na última rodada mostrar o toast lá pra gente, né? Então vou responder aqui, ó, essa aqui certa. Essa aqui também está certa. Ele deu um errinho aqui, vamos ver qual que é a reclamação.
ver de novo aqui, ó. Passou pergunta 1, 2, 3, 4, 5. Quando ele vai dar 5 para 6 que ele está dando o erro aqui, né? Deixa eu abrir a aplicação de novo, que eu já vou explicar mais uma coisa para vocês também. Perceba que aqui eu passei para a pergunta 2, tá? Ele atualizou aqui a view. Se nessa hora eu mudar a orientação do aparelho, ó o que aconteceu. Tá vendo que ele voltou para a pergunta 1, ele carregou inclusive o JSON de novo, tá? Lembra que o layout do Android, quando você muda a orientação do aparelho, ele destrói o layout e constrói ele todo de novo, tá? Se você não quiser que isso aconteça, lembra de ir lá no Android Manifest, ó, e adiciona aqui, ó, atividade, vem aqui, ó, orientation, ó, na verdade é config changes, e aí você seta aqui, ó, orientation e screen size, tá? Quando você faz isso aqui, ó, quando você põe essa linha no seu manifest, ele vai entender que é só para redimensionar os componentes, tá? Não é para atualizar eles, não é para destruir as views e construir elas de novo, tá legal? Então deixa eu só achar qual que foi o problema aí desse contador, que eu acho que ele, depois de sumir a quinta vez, ele na hora de aparecer está dando algum probleminha. Vamos entender que problema que é esse, ó. Então aqui na verdade o rodada tem que ser maior ou igual, né? Questões size. Aí sim eu acho que ele vai trazer o evento de fim de jogo. Então o evento de fim de jogo vai só fazer um toast ali para mim. Tá legal. Então vamos atualizar ele mais uma vez aqui só para a gente ver ele rodando. Então ela carregou, passei para a próxima. Estou na segunda pergunta, ó, se eu mudar a orientação, pode ver que não mudou os componentes aqui, tá? Legal, se eu voltar, ele simplesmente redimensiona aí os componentes, tá? Vamos ver se está funcionando, se ele chegar na quinta pergunta. Ó, 3 pontos aqui. Ele só não deveria ter chamado a animação de volta, né? Na última vez. Então, né, porque ele sumiu, eu quero só que ele suma e fim de jogo, acabou, né? Então, vamos só rodar mais uma vez a aplicação para a gente ver, só para confirmar. Mas eu acho que, ó, eu acho que o contador está correto. Então ele apareceu, vamos responder tudo correto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, então o que está acontecendo? Ele fez a animação de fade out, né? Ele sumiu, só que quando acaba a animação, pessoal, ele volta para o estado original dele, ele não mantém. Tá? Por isso tem os animation, os event listeners, né? Então eu quero, na verdade, quando ela sumir, quando acabar essa animação, no fim de jogo, pode ser no evento de fim de jogo mesmo, então vamos falar assim, ó, meu layout set visible visibility, vou pôr o gone no layout e no meu PB também gone, beleza? Que aí eles vão sumir
só vai ficar o pop-up aqui no final. Então, mais um teste aí, último teste. Então, vou responder todas corretas aqui, ó. Correta. 1, 2, 3, 4. Tem que marcar 5 pontos aqui, né? Android. Beleza, sumiu tudo. Ficou só minha pontuação. Beleza, pessoal? Então, com isso aí a gente terminou o nosso jogo. Eu vou deixar só mais uma aula aí pra gente fazer um pequeno ajuste aí. Ao invés de só subir um toast aqui, acabou, né? Quebrou aí todo o ciclo aí de experiência da aplicação, que você teria que fechar e abrir a aplicação na mão aqui, né? Eu quero só, ao invés do toast, colocar um alerta. Aí você clica em OK para começar o jogo de novo. Tá legal? Vamos fazer isso na próxima aula. Bom, galera, então vamos para a última aula aí do nosso aplicativo do questionário, tá? Prometo para vocês que é a última essa. Eu quero só fazer uma coisa um pouquinho mais legal, né? Que o aplicativo tá tão legal, que é no final só, ao invés de aparecer aquele toast lá, eu quero fazer aparecer um alerta. E quando eu clicar no alerta, eu quero reiniciar o jogo, tá legal? Então para isso eu vou criar um void, cria alerta. Eu vou trazer esse ícone da moedinha aqui, ó, que a gente consegue deixar ele lá no drawable. Já que não tem nenhum gráfico na aplicação, né? A gente usa esse daí. Para criar o alerta, lembra que é alert dialog.builder. Alerta. Aí você fala alerta new alert dialog builder. Texto onde ele vai ser disparado. E eu vou usar aqui alerta.setTitle. Fim de jogo. Alerta.setMessage. Vai falar você marcou não sei quantos. Esse aqui acertos, né? Tantos tem o alerta, o título, a mensagem. Para setar o ícone dele, ó, alerta.setIcon. Create e o alerta.show. Legal? Seria legal a gente também adicionar o evento para reiniciar a cena. Então, quando ele clicar em alguém, vamos adicionar um botãozinho nesse alerta antes de mostrar o alerta, tá? Antes de criar e mostrar ele aqui. Vou falar só alerta.setPositiveButton, só um botão aqui. Vai ser a mensagem aqui. Aqui a gente tem que criar um new dialog interface onClick listener. Deixa eu minimizar aqui para vocês verem melhor o código. E aí, nesse onClick listener, a gente vai ter que reiniciar a cena. Para reiniciar a cena, a gente vai falar assim, acertos tá legal? Acho que com isso aí já vai rolar. Vamos executar mais uma vez para a gente ver aqui. Então, vamos ver ele aqui abrindo, ó. Carregou.
Então vai lá. 1, 2, não acertei o 2, acertei o 3, 4, faltou, na verdade eu fiz toda essa função e não disparei a função, né? Isso que é o mais legal. Então eu não quero mais o toast aqui, beleza? Eu quero criar o alerta agora. Então vamos executar ele mais uma vez. Enquanto ele está compilando ali, pessoal, eu vou trocar algumas cores aí só para dar uma melhorada nessa interface. Trocar umas cores, umas fontes. Aí a gente dá mais uma olhada na aplicação rodando. Então vamos responder de novo aqui, ó. Respondi as 5 corretas. Beleza, ó. Fim de jogo. Você marcou 5 pontos e percebe que na verdade eu cliquei fora e ele fechou o pop-up, né? Por isso que tem aquele parâmetro lá, o set cancelable. Eu esqueci. É falso porque aí evita do jogador clicar fora da tela, né? Que aí ele tem que clicar no item para reiniciar, tá? Deixa eu só mudar então um pouquinho aqui as fontes. Para ficar mais legal aqui. Só ver uma fonte que fique legal aqui, ó. Essa não, pelo amor. Escolher uma cor aqui, ó. Beleza, para o texto. Vou deixar os textos aqui em branco também. Fica mais fácil de ler aqui, tá? Ok? Então dei só uma mexidinha aqui nas cores do layout, só para conseguir enxergar um pouquinho melhor. E por último, usei lá o set cancelable false, tá? Então vamos testar aí pela última vez nossa aplicação. Então legal, galera, ó, temos aí a aplicação rolando. Vamos só até o final, só para a gente ver o nosso pop-up funcionando direito agora. Legal, chegou no final. Pode ver se eu clicar fora não dá nada, tá? Tenho que clicar no botão aqui agora. E clicando no botão ele dispara esses eventos aqui para reiniciar o jogo. Tá legal? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido aí desenvolver mais esse aplicativo. Espero que vocês tenham entendido bastante coisa aí que não sabia. E vamos, tem coisa pra caramba aí no curso. Até agora, se não me engano, a gente fez 5 aplicações, né? Tem mais muita coisa aí pra gente aprender, pra gente colocar em prática ainda. Tá legal? Espero que vocês estejam gostando. Se tiverem com dúvida, alguma sugestão aí, coloca aí no fórum de perguntas do curso, ou pode mandar inbox para mim, ou para o Daniel, para outro professor do curso também, que a gente vai estar sempre pronto aí para ajudar vocês. Tá legal? Valeu, pessoal. Até as próximas aulas, então.